Shalom. Certa vez uma pessoa me procurou, queria pedir conselhos, estava passando por um problema muito sério. E então veio ao meu encontro, sentou-se e falou. Durante um bom tempo, descreveu em minúcias, repetiu aspectos do problema, enfim, abriu o coração, compartilhou aquilo que estava pesando na sua alma. E durante todo aquele período fiquei parado, apenas ouvindo. E aquela pessoa, ao término daquele momento que ela falou, e eu fiquei quieto, ela se admirou que quando ela terminou, eu não comecei a falar, eu não comecei a dar conselhos, não comecei a dar um sermão em relação àquele problema. Naquele instante, eu entendi que o que precisávamos fazer era orar. E eu disse, irmão, vamos orar. Vamos orar e confiar em Deus. Deus tem solução para esse problema. E ali nós oramos e ali nós colocamos nas mãos de Deus. E aquele irmão saiu daquele encontro confiante de que Deus realmente agiria em seu favor. Uma das coisas que nós precisamos aprender é quando falar e quando ouvir. Vivemos num tempo em que nós queremos falar quando queremos, mas não temos muita disposição de ouvir, de dedicar tempo para ouvir o outro. No entanto, servirmos uns aos outros nesse aspecto faz parte do nosso chamado cristão. Por exemplo, lendo lá em 1 Pedro, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 4, o verso de número 10, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E eu gosto dessa palavra inicial do verso, servir uns aos outros. A Bíblia está repleta de textos semelhantes, de exortações como essa. Sirvam uns aos outros, sejam um canal de serviço uns aos outros. E aí podemos dizer que servir é também saber ouvir. Ouvir aqui não é aquele ouvir em que a pessoa está falando e eu não estou nem aí, eu finjo que estou ouvindo. Ouvir aqui é dar ouvidos, é prestar atenção. Servir de coração a Jesus, ou servir aos irmãos com o coração de Jesus, significa valorizar o outro, se importar. Então, quando eu sirvo os meus irmãos e sirvo tendo em mim um coração como o coração de Jesus, isso fará com que eu valorize o meu irmão, com que eu me importe com ele. E então eu vou ter paciência para parar, ouvir, falar quando necessário, mas a minha maior preocupação não vai estar em dar conselhos e dar informações, mas em entender que o meu irmão precisa de mim e eu sou ouvidos para ele. Ouvidos para que ele abra o coração, ouvidos para que juntos busquemos a Deus. Não ouvidos para murmuração, não ouvidos para maledicência, não ouvidos para falar mal de outras pessoas, mas o ser ouvidos para que eu e ele busquemos em Deus ajuda para o problema que ele está passando. Isso é ser igreja, isso é ter um coração de servo, servindo uns aos outros para que Jesus seja visto em nosso meio.